M. Ivanov, perguntas e respostas. Bem, caros amigos, é uma alegria reencontrá-los e tocar com vocês. Permitam-me, primeiramente, viver, com vocês, um momento de comunhão com o Espírito do Sol e com Cristo, é claro. Instalemo-nos alguns instantes nessa comunhão, antes de começar a trocar. Eu terei coisas a dizer, mas penso que terei a oportunidade de dizer essas coisas durante as respostas às questões. Isso permitirá, se querem, ter algo de mais dinâmico e que pode, sempre, corresponder a soluções para alguns, em relação às interrogações do que se vive durante este período. Então, façamos, primeiramente, esse silêncio e essa comunhão. Silêncio. Bem, vamos poder, agora, começar nossas trocas. Eu esclareço, de imediato, que eu posso permanecer com vocês aproximadamente 2 horas. Então, temos todo o nosso tempo para avançar nesses processos ascensionais que vocês vivem, ou qualquer outra questão que vocês teriam também. Eu diria, como de hábito nesses últimos tempos, quando há silêncio, o Espírito do Sol e Cristo estão em nós, vibrantes e ativos. Questão. Quando de uma atividade, eu tenho, por vezes, dificuldade para estar, ao mesmo tempo, na atividade e na lucidez do observador. O que eu vou responder é que fazer uma atividade, quer seja sua profissão, quer seja, por exemplo, remar em um barco, parece-me difícil ter algumas atividades e, ao mesmo tempo, estar alinhado, totalmente, ou seja, estar em êxtase. Há mecanismos, eu diria, de aprendizado. É apenas através da repetição dos estados de clareza, de lucidez ou de observador, como você diz, que a atividade poderá desenrolar-se sem obstrução, ao mesmo tempo permanecendo unificado, digamos. Mas isso não se faz de um dia para o outro. Não é porque você é capaz de ser observador em algumas circunstâncias que, quando você está em algumas atividades que mobilizam, eu diria, sua atenção, sua consciência, aí, é claro, você não pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso me parece perfeitamente lógico. Apenas quando tiver havido certo número de idas e vindas entre o ego, o observador, ou mesmo o si, ou mesmo o absoluto é, ainda, um pouco diferente, mas digamos a infinita presença, que, a um dado momento, todas as separações, as compartimentações da consciência que estão, ainda, ativas, atualmente, não terão mais curso. Mas isso necessita, efetivamente, de um treinamento e uma experiência que depende, é claro, de cada um, que será diferente, conforme os casos e conforme as atividades também. Fazer as coisas em consciência e como observador, será melhor começar por fazê-lo em coisas simples e não em atividades que mobilizem, eu diria, a totalidade da consciência, e que, portanto, vão compartimentar ou recompartimentar para levar a efeito essa atividade. Então, é claro, há circunstâncias nas quais, apesar da atividade, você tem esse alinhamento perfeito de, aí, você está em uma eficácia total. Mas, raramente, é algo que poderá durar, permanentemente, porque são necessários, de qualquer forma, momentos de interiorização, de recuperação, chame a isso oração, meditação, como quiser. Mas é difícil realizar algumas atividades mantendo-se como observador ou, mesmo, desaparecer. É como se você pedisse àquele que me acolhe ler um livro ao mesmo tempo, você vê. Isso colocaria, de qualquer forma, sagrados problemas. Portanto, isso não é algo que seja uma falha ou um déficit do que quer que seja. É, mais, algo que vai instalar-se progressivamente e à medida do tempo que passa, mas que você não pode controlar, em um primeiro tempo, porque há, justamente, e, sobretudo, agora, fazendo esses vai e vens e ficando cansado ou fatigado ou exasperado de viver essas idas e vindas entre a eternidade e o efêmero,
que você vai, em definitivo, escolher, de maneira irremediável, pela atribuição vibral, se já não foi feito, se você não o percebeu, o que é fundamental para você, eu diria, ao mesmo tempo, algo que é muito importante e que você vive como algo de imperioso. O imperioso não é mais um desejo nem uma investigação, é uma evidência que se instala, porque você experimentou, suficientemente, o ponto de vista da pessoa, o ponto de vista do observador, o ponto de vista do si ou a ausência de ponto de vista do absoluto. Nesses casos, tendo feito as experiências de idas e vindas sucessivas de uma a outra, você vai perceber que alguns estados não o satisfazem mais, não lhe correspondem mais, e é assim que se estabelece o apelo e a atribuição vibral. Porque, em sua consciência, nesse momento, manifestam-se, como nós já dissemos, muito exatamente, as situações, as ocupações, a idade que você tem são extremamente importantes para cada um de vocês, para viver o que vocês têm a viver. E, frequentemente, antes de ser liberado, como Bidi dizia, você constata, por si mesmo, e você pode, aliás, reclamar contra si mesmo ou contra o outro, porque você passa de um ao outro, eu diria, mesmo, sem esforço, e eu diria, mesmo, às vezes, sem o querer. E, naquele momento, efetivamente, é a você que cabe posicionar-se no que lhe parece exato para você e não exato de outro lado. Portanto, quer seja a eternidade, quer seja o efêmero, quer seja o si, é assim que se realiza, ao mesmo tempo, o face a face que lhe dá a ver um ponto de vista, depois, outro ponto de vista, portanto, dois pontos de vista ou, por vezes, três diferentes, e é através do que sua consciência pesa e avalia, de algum modo, que você irá para as linhas que são, para você, as mais fáceis e as mais evidentes. E, aliás, esse face a face é destinado a fazê-lo tomar consciência, também, no momento da êxtase, da vaidade, eu diria, da encarnação 3D dissociada. Porque vocês todos constatarão, se não o constatam antes da êxtase, que tudo a que vocês possam ainda acreditar, todos os projetos que vocês possam ter e que são lógicos, de acordo com as idades que vocês têm, não tem qualquer peso em relação à sua própria eternidade. E aí, é claro, com mais ou menos facilidade, vocês desembocarão, em todo caso, na liberação e na eternidade, na pior das hipóteses, com uma eternidade não completamente conforme, mas que não é, absolutamente, falsificada como aqui, não é. Portanto, é perfeitamente lógico viver, eu diria, para alguns de vocês, uma forma de desconforto. Desconforto entre o que é habitual, o que é moral, o que é social, o que é emocional e o que é relacional e o que é o estado de êxtase, o estado de êntase, o estado turíria, o estado do si. Então, é claro, o erro seria servir-se do si para organizar o que é do domínio da personalidade, porque, aí, efetivamente, isso os faz recair na dualidade, pelo que vocês chamam, naquele momento, o que eu nomearia os poderes da alma. E os poderes da alma são forças que fazem com que a alma volte-se para a matéria e não para o espírito, mesmo se essa alma viva coisas que pertencem aos mundos invisíveis. Mas nem todos os mundos invisíveis são vibrais, vocês sabem disso, perfeitamente. Portanto, as oscilações e vai-e-vens, os tournicotito-tournicota são, justamente, para alguns de vocês, mas, também, para aqueles que veem isso, decidir colocar-se, com mais facilidade, em tal estado ou fora de qualquer estado. É graças a esse jogo de idas e vindas. Lembrem-se, nós o temos exprimido por diferentes vozes entre os anciões, as estrelas ou os arcanjos, mas, também, por intermédio de Bidi.
mas o que era aceitável, mesmo se você não o vivesse, à época, como sedutor, como hipótese válida, você não verificou, necessariamente, naquele momento, mas, hoje, é o que lhe cai em cima. Isso pode dar, por vezes, variações de mental, de humor ou de emoções, de acordo com o que você é, e que podem parecer-lhe, eu diria, o inverso da paz, mas, no final, há, sempre, a paz. O que resta é que é impossível, hoje, permanecer com as nádegas entre duas cadeiras, como você fazia nos anos anteriores, ou seja, ou você está em uma cadeira ou na outra. E, depois, você vai aperceber-se de que a segunda cadeira não existe. Depois, você vai aperceber-se de que não há cadeira, absolutamente. E, no entanto, você está sentado, e, em seguida, depois, você se aperceberá. Mas quem está sentado? Então, você vê, e, justamente, esse contra o que você pode parecer impotente, nesse momento, para alguns de vocês, por exemplo, se a luz instala-se enquanto você conduz, inteiramente. Isso são coisas que lhe mostram sua própria impotência da personalidade, com algo que era habitual para você e que se torna um feito. Isso não é uma punição, não é uma doença, é apenas o modo que a inteligência da luz encontrou para fazê-lo instalar-se, confortavelmente, onde você está, realmente. E suprimir, também, desse modo, a noção de busca porque, quando você está, realmente, alinhado, quer seja na aproximação do si ou no si estabelecido, você vê, efetivamente, a diferença, a qualidade de sua consciência. E, depois, você sabe muito bem que há coisas cotidianas a fazer, disse, com a mesma equanimidade. Mas você sabe muito bem que há coisas que você detesta, todos e cada um, quer você seja absoluto ou seja realizado no si. Porque você tem, de qualquer forma, uma constituição, mesmo se ela seja magnificada ou transmutada, e que, é claro, o corpo está aí, ainda, é claro, nesse mundo, você o vê, mesmo na agonia e, portanto, há, de qualquer forma, coisas a respeitar, que são desse mundo. Caso contrário, você não pode fazer os dois. Portanto, é algo que não é para todo mundo, é claro, mas para alguns de vocês que viveram experiências, recentemente, razão a mais, se elas ocorreram há vários anos, das quais você tem a memória dessa vivência. E, naquele momento, você vai procurar estabelecer-se nisso e a vida não lhe dá as oportunidades. Portanto, isso provoca raivas, isso provoca fulminações, isso pode provocar sintomas específicos, como o fogo, que vai voltar a sair e eliminar-se, ao nível da pele, por exemplo. Tudo isso é destinado apenas a mostrar-lhe onde você está em si e onde você não está mais em si, simplesmente. E depois, é claro, é você que decide. E você decide, de fato, você nada decide. Se as resistências estão presentes, apesar do sofrimento, você continuará a ocupar uma cadeira que não é para você. Tanto em um caso como no outro. Isso não é, unicamente, o apanágio da pessoa ou da personalidade ou do ego, é válido, tanto para o ego como para o si. Mas, eu diria que, para o absoluto, não mais. É similar para uma dor, é similar não importa para o que. Todas as experiências, e nós o repetimos, ainda, com força, que você realiza são capazes de instalá-lo em sua atribuição. Então, qualquer que seja o sentido que você tome, essas mudanças, esses tournicota, ao contrário, é o que vai fortificá-lo, se posso dizer, na aproximação que você tem e que você vive da eternidade.